Glórias a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Que noite especial que o Senhor tem proporcionado a nós. Eu estou agradecido a Deus em poder estar com vocês mais uma vez. Estar de volta na minha casa. Que coisa boa estar em casa, né, irmãos? Algo maravilhoso. Certo, nós já vimos alguns irmãos aqui na terça-feira, mas nem todos tiveram a condição de estar aqui no nosso culto. Então, a nossa alegria em ver nossa família reunida nesse dia. Deus abençoe a vida de vocês. Confesso que estava com saudades de vocês. E tudo isso reforça nosso desejo de sempre estar na nossa casa, voltar para casa e estar em casa. E isso remete, a nossa lembrança do céu. E muito em breve nós estarmos na nossa casa para sempre, no céu de glória. Se é bom voltar para casa aqui, irmão, imagine quando nós chegarmos no céu. Imagine isso, que alegria será. Esse é o desejo que está no coração de todo crente, de todo servo do Senhor Jesus. Mas que bom poder voltar trazendo novas de muita alegria. Eu já pude compartilhar com os irmãos na terça-feira um pouco do muito que Deus fez nessa nossa viagem missionária. A gente volta impactado, parece que Deus dá uma sacudida na gente, volta com um sentimento de gratidão, lógico, pelo que o Senhor tem feito, mas com a sensação de que nós devemos e podemos fazer muito mais ainda do que nós temos feito. Nós podemos avançar muito mais, porque os campos já estão brancos, prontos para a colheita, e o Senhor quer usar cada um de nós nessa obra tão gloriosa, magnífica. Mas no final do culto vamos estar passando ali pelo menos um breve vídeo da escola, da inauguração da nossa escola Madureira Kids, que eu tenho certeza que era algo que todos vocês estavam aí envolvidos, trabalhando, contribuindo, e nós tivemos o grande privilégio de estar fazendo aquela inauguração lá, na nossa escola. Então algo muito mesmo, uma dádiva muito grande do Senhor para todos nós. Mas Deus seja louvado pela vida de cada um dos irmãos, os que estiveram aqui no comando, da pastora Meire, os demais vice-presidentes, todos, e vocês que estavam aqui firmes, cultuando ao Senhor. E eu estava lá de longe, para matar a saudade, de vez em quando via a live, mas não é a mesma coisa, não dá. Ao vivo é uma coisa diferente. O mover de Deus é algo mesmo maravilhoso no meio do povo dele, no meio da igreja. Glória a Deus por isso. Mas nós vamos compartilhando com vocês durante aí a nossa jornada, Mas abra a sua Bíblia, o Senhor tem uma palavra especial, uma palavra de bênção para a sua vida nessa noite. Quantos vieram para ouvir Deus falar? Pode glorificar a Ele. Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Vamos fazer menção a partir do versículo 46. João 4 e 46 até o final. Diz assim a palavra do Senhor. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo esse que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora, a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele,
e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. Coloca no 53 de novo, por gentileza. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. Você pode repetir comigo esse final aí, ler junto comigo? E creu ele e toda a sua casa. Glória a Deus. Senhor, nós pedimos que o Senhor continue ministrando sobre todos nós, a tua igreja. Espírito Santo, nós necessitamos de receber a instrução do Senhor, de receber o alimento para a nossa fé, para o fortalecimento da nossa fé. E que testemunho maravilhoso nós temos aqui na tua palavra, deste homem que procurou o Senhor Jesus. E nós sabemos que sempre que nós o procuramos, sempre que nós voltamos o nosso coração para o Senhor se manifesta, o Senhor traz resposta. Deus, milagre acontece, e o Senhor sempre tem uma palavra de vida para todos nós. Por isso nós buscamos no Senhor e pedimos, continue falando com cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Tome seus lugares. Deus abençoe. Meus amados, aqui nós vemos um relato de uma complexidade muito grande. Quem é pai, quando lê um texto como esse, inevitavelmente ele entra um pouco dentro do contexto do que está sendo falado aqui, dessa situação que esse moço estava vivendo. A Bíblia diz que o seu filho estava quase à morte, não era qualquer enfermidade que ele estava enfrentando. Uma situação dessa, um diagnóstico desse para um pai, abala, né, as emoções, as estruturas de qualquer pai e de toda a família também. Nós estamos aqui diante de um moço. A Bíblia faz menção, não faz menção do seu nome, mas faz menção que ele era um dos oficiais do rei. Ele era um dos homens de relevância ali no governo. Talvez o chefe de gabinete da Casa Branca, talvez um ministro de Estado, alguém de muita influência. Então por aí nós já temos um entendimento de que ele já havia usado os recursos humanos, ele já havia usado os recursos monetários, os recursos da sua influência e todas as demais possibilidades, por ser uma pessoa de tamanha relevância dentro do reino. Ele era um dos oficiais, residia ali na cidade de Cafarnaum. Então ele já tinha buscado todas as possibilidades humanas, e o seu filho continuava da mesma forma, numa situação de saúde muito delicada, prestes a morrer. Mas esse moço, ele fica sabendo que Jesus tinha voltado à cidade que ele havia realizado o seu primeiro milagre. Eu tenho certeza que ele ainda estava na repercussão do milagre que Jesus havia feito em Caná da Galileia, na transformação de água em vinho, ali no casamento em Caná da Galileia. E aí ele fica sabendo novamente que Jesus havia voltado para Caná da Galileia. E é importante observar esse acompanhamento. Ele está acompanhando a pessoa de Jesus. Caná da Galileia fica aproximadamente 30 quilômetros de distância ali de Cafarnaum, que era a cidade que esse oficial residia, que ele morava. Mas quando ele fica sabendo que Jesus estava em Caná da Galileia, ele rapidamente tem uma atitude de procurar a Jesus. Interessante observar que às vezes nós temos uma predisposição de ficar ao lado do problema, né?
principalmente enquanto se trata de um filho. Não, eu vou ficar aqui. Meu bebezinho deu 3 espirros, eu não posso sair de casa. Não vai ter jeito de ir na igreja. Eu não vou poder me locomover. E outros problemas. A gente tem uma mania de querer cercar o problema, de estar acompanhando, assim, parecendo com uma atitude que nós vamos resolver a situação. Esse homem, ele não tem essa atitude, esse posicionamento. Ele sabe que o seu filho está à beira da morte, mas ele não fica ali parado. Então a fé dele agora, ele demonstra a sua fé através de uma atitude, de um posicionamento, de uma determinação. Ele também não fica aguardando. O Senhor Jesus sabe do que eu preciso. Já viu aquela hora que a gente fica assim? O Senhor sabe. E é o seguinte, se Ele quiser fazer, Ele vai fazer mesmo. Se Ele não quiser fazer, Ele não vai fazer. Então, Senhor, o Senhor sabe, eu vou deixar com o Senhor. Não é também a lição que Ele nos passa. A palavra de Deus fala que logo Ele se colocou a caminhar até a cidade de Caná. Então, a primeira atitude dele foi caminhar, foi colocar o pé na estrada, o pé na poeira. Então a fé desse homem já começou a ter algo visível, uma demonstração visível da sua confiança em Deus. Ele falou, eu vou, e talvez ele saiu ali, por aquela estrada, 30 quilômetros a pé, não é uma pequena distância. Talvez possa ter gastado a metade do dia, tendo que sair muito cedo para chegar próximo do horário de almoço. Isso tem que ser um camarada bom de canela, para poder render. E nessa caminhada, irmãos, imagine quantos pensamentos viriam na mente desse pai. Quantos serás? Mesmo confiando, quando a gente coloca no nosso coração essa determinação de buscar ao Senhor, mas de vez em quando vem o lado humano em nós e fala assim, será que eu vou conseguir chegar lá a tempo? Será que Jesus vai me receber? Será que Ele vai atender meu pedido de voltar comigo? De vir comigo para a minha casa? Será que vai dar tempo? Será que o meu filho? Será que isso, aquilo? Às vezes isso para no nosso coração, mas nada disso, uma lição muito importante que ele nos deixa, que nada disso fez ele parar, ele ficar estagnado. Nada disso fez ele ficar estagnado, mas pelo contrário, talvez quanto mais apreensão vinha no seu coração, mais ele caminhava, mais ele marchava. Quanto mais o senso de urgência vinha no seu coração, mais ele se dispunha a seguir e não entrar em desespero. É outra coisa que às vezes nos pega e nos faz perder o controle, o equilíbrio e entrarmos em desespero diante de algumas situações parecidas. Mas ele chega, e a palavra de Deus diz que ele chega e Jesus o recebe. E ele então fala com Jesus. Ouvindo no versículo 47, que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Ele já clamou, fez o seu apelo a Jesus. E aí, no versículo 49, ele repete: disse-lhe o oficial: Senhor, desce, Senhor, antes que meu filho morra. Olha o pedido, de um coração apertado. Mas interessante, para a surpresa de muitos de nós, a palavra de Deus diz que Jesus não vai com ele. Jesus não volta com ele. E agora, nesse momento, qual a nossa decisão? Eu volto mesmo sem
ter alcançado o meu objetivo, porque o objetivo dele era levar Jesus para a sua casa, levar Jesus de encontro ao filho. A fé dele estava nesse limite, de que se Jesus viesse com ele, o seu filho seria curado. Mas agora Jesus fala: não, eu não vou poder ir com você. Vem comigo, Jesus. Jesus falou: não, vai você, vai, pode voltar. Quantas vezes o Senhor faz assim com a gente, né? Senhor, eu quero assim, assim, assim. O Senhor falou: não, não vai ser desse jeito, não vai ser dessa forma. Senhor, vem rápido, Senhor, porque a doença aqui está grave e tal. O Senhor espera 1 dia, 2 dias, 3 dias, 2 dias para poder sair do lugar. Olha só, que às vezes que angústia que dá no coração do pobre ser humano. Jesus sabia de uma possibilidade de incredulidade que poderia estar no coração daquele homem, e ele tratou inclusive a todos que estavam ali à volta daquele moço. No versículo 48 ele diz que então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Vocês não creem enquanto nós não podemos ver a manifestação mesmo visível do sobrenatural. Por isso eu entendo aqui inicialmente, por isso que Jesus falou: não, não vou, vai você, você precisa voltar. Só que o Senhor não estava ignorando o pedido dele, o Senhor estava trabalhando a consistência da fé daquele moço. O Senhor falou: não, pode ir, porque o teu filho vive. Olha que palavra maravilhosa. Mas diante disso, irmãos, nós queremos sempre uma evidênciazinha, né? Como Gideão, não é isso? Gideão, que pediu a evidência: Senhor, põe água aqui agora. Não, Senhor, tira a água para eu crer. Não, Senhor, faz assim. Não, põe água, põe seca em volta, põe água de dentro, e aquela coisa. E eu quero dizer para você que nem todos os momentos vai acontecer daquela forma. Não vai. Porque o Senhor, Ele é especialista. Escute isso aqui: o Senhor, Ele é especialista para trabalhar em cada situação de uma forma exclusiva. Ele não precisa que nós coloquemos os métodos diante dele. Por incrível que pareça, parece que quanto mais a gente coloca métodos diante do Senhor, mais Ele muda a lógica das coisas. Mas Ele muda a lógica das coisas. Mas é interessante que o versículo seguinte, olha só, no versículo 50, disse-lhe Jesus: vai, porque o teu filho vive. Olha que palavra, que ensinamento que esse homem dá para nós. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, e foi-se. Ele não viu nenhuma manifestação gloriosa. O Senhor Jesus não mandou descer fogo do céu. O Senhor não fez nenhum prodígio. O Senhor ele não teve nenhuma manifestação visível. Mas a palavra de Deus diz que ele creu. E por ele crer, ele pegou o caminho de volta e foi. É interessante essa palavra de 4 letras, né? Creu. Essa palavra talvez é uma das palavras mais citadas pelo evangelista João. 88 vezes, só pelo evangelista João. Creu. Para as irmãs de Lázaro, ele disse: se creres, verás a glória de Deus. Vocês precisam crer. Tudo é possível ao que crê. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aí o ápice das palavras de João, né? Primeiro o evangelista Marcos: quem crê e for batizado será salvo. E tantas evidências para quem crê. Mas o ápice da vida do evangelho de João
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse homem creu e voltou mesmo com apenas uma palavra. Olha a importância de nós, mesmo em meio ao turbilhão que às vezes nós enfrentamos, nós recebemos a palavra como algo suficiente da parte de Deus para as nossas vidas. Em muitos momentos nós chegamos com tantas expectativas diante do Senhor e colocamos tantas necessidades, tantas coisas, e Ele vai falar para nós: a minha graça te basta, a minha graça te basta, vai em paz. E tem hora que nós ouvimos isso, irmãos, e pensamos o seguinte: o Senhor está ignorando, Ele está sendo indiferente com a minha necessidade. Não, pelo contrário, Ele está dizendo o seguinte: que a minha graça é maior do que todas as suas expectativas, ela é maior do que todas as suas necessidades. A minha graça, ela é suficiente na sua vida. Toma posse disso, creia, receba da parte de Deus. Ele continua sendo o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele continua sendo a resposta para todas as nossas necessidades, as nossas inquietações, mas não às vezes da forma que nós colocamos diante dele. E a palavra de Deus fala que ele pegou a estrada de volta. E ele volta. Ele volta e volta com a confiança no seu coração. Volta crendo. Volta com a sua fé ainda mais reforçada, ao invés de questionar o Senhor Jesus. Jesus não voltou comigo. Ele não veio comigo, eu andei tanto. Às vezes muitos de nós fazemos isso, né? Eu andei tanto, eu orei tanto, gente. Eu orei tanto, eu esperei tanto. Eu coloquei minha confiança, minha expectativa toda no Senhor. Estava aqui agora vendo uma das nossas irmãs aqui, que orou pela salvação do seu esposo, nada mais, nada menos do que 46 anos, orando, Senhor, será quando vai acontecer esse milagre? Será quando, Senhor? Será quando? Um grande exemplo de fé para todos nós, né? Ela sabia que Deus estava trabalhando, mesmo que o esposo não tinha se decidido por Cristo Jesus, mas ela recebeu a vitória. O esposo está do lado dela ali, glorificando ao Senhor Jesus Cristo, né, irmã Neide? Está ali alegre, abençoada, e o esposo glorificando ao Senhor Jesus, servindo ao Senhor agora, rendido completamente ao senhorio de Cristo Jesus. Coloque a sua confiança no Senhor, espera nele e Ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, coloque a sua confiança totalmente nele, inteiramente nele. Mas interessante a forma do Senhor Jesus agir. Ele não age na estagnação desse moço, desse pai de família, não. Ele age na disposição do pai de família de ir, e na disposição do pai de família de ouvir, de obedecer a voz de comando do Senhor e voltar com aquela confiança. E aí eu creio que ele estava voltando ali, irmão, com a confiança, mas pensando: como que vai ser? Como que eu vou receber meu filho? Mas interessante o momento que o milagre acontece, durante a sua caminhada. A Bíblia fala que enquanto ele estava voltando, ele estava caminhando para a sua casa, ele recebe os seus servos, que volta para ele. Então, enquanto ele estava caminhando, o milagre estava acontecendo. O Senhor Jesus estava fazendo o milagre na vida do seu filho. Enquanto ele estava caminhando, ele estava se locomovendo, agindo, exercitando a sua fé. A Bíblia diz que o milagre aconteceu no mesmo momento, e de forma que os servos dele veio ao encontro dele. Enquanto você continua a sua caminhada por fé, o milagre continua acontecendo na sua casa. O poder de Deus continua sendo manifestado. Não precisa que você esteja lá: ah, mas o meu filho, não. O poder de Deus vai ser manifestado lá. Ele prometeu que Ele estaria conosco. Hebreus, parece capítulo
13, final do versículo 5, diz que eu estarei com vocês, não te abandonarei, não vou abandonar vocês em momento algum, não te deixarei nem te desampararei. É promessa, é a palavra do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas. Então, se Ele está conosco, Ele estará também no controle lá daquela situação do hospital, Ele estará no controle daquela situação lá na casa de recuperação, lá na Estância Fama. O Senhor está no controle lá, trabalhando a restauração dos nossos irmãos, lá dos seus filhos. O Senhor está no controle, trabalhando a restauração. Mas enquanto você caminha, enquanto você continua a sua jornada de fé, você está aqui dando demonstração dessa jornada de fé. Enquanto você está aqui, o milagre está acontecendo na sua vida, nas suas finanças, na sua saúde, na sua casa, na restauração. O Senhor pode trazer vida, e Ele quer trazer vida. Enquanto Ele estava caminhando, chega os servos dele: ó, o seu filho foi curado, a febre o deixou. Quando foi? Não, aquela hora, na hora que o Senhor liberou a palavra, que ele se apropriou da palavra de Deus. Tem alguma coisa errada em ele desejar a cura, primeiramente a cura do seu filho, e gerar no seu coração esse desejo de que o Senhor Jesus fosse até a casa dele, irmãos? Nada de errado nisso, não. O Senhor Jesus não foi com ele porque o Senhor queria poupar a caminhada? Também não. A distância era longa? Não. Esse percurso o Senhor Jesus estava acostumado a fazê-lo. Isso não era. Mas o Senhor, Ele sempre olha para mim e a sua vida, não apenas do ponto de vista daquela necessidade que nós estamos ali naquele momento. Não. Me lembrei que mesmo nesse livro de João, a história de Lázaro, no capítulo 11, ela fala muito da minha vida. Há muitos anos atrás eu dei o testemunho de algo que aconteceu na minha vida, um grave acidente, e eu cheguei a ser internado e o médico me deu apenas 10 dias de vida. Eu dei o testemunho há alguns anos atrás aqui. Eu fiz menção inclusive que o pastor Edson Pains era o vice-presidente do meu pai em Gurupi, e ele foi um dos que acompanhou meu pai aqui até Goiânia. E logo no segundo encontro no hospital, o médico falou: ó, senhor Abigail, eu não quero enganar o senhor não, mas o Abinair só terá 10 dias de vida, é a expectativa de vida dele. 10 dias ele vai ter uma infecção muito grave dessa queimadura que ele teve, em 50% do corpo, com mais de 50% do corpo com terceiro grau. E aí o irmão Abigail não entrou em pânico, em desespero. Ele falou: não, eu quero ouvir o que o Senhor Jesus vai falar. O Senhor médico já deu o seu diagnóstico, mas eu quero ouvir o que o meu Senhor, que é o médico dos médicos, vai falar. E aí ele abriu a Bíblia, ele tinha esse método, e com ele funcionava, e funciona com muitos. Se você tiver com a vida consagrada no Senhor, funciona, com certeza. E ele abriu a Bíblia, e saiu em João 11,4, né? E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. João 11,4. Pronto, irmãos, ele não teve nenhuma manifestação também de um prodígio ali, mas ele precisava de alguma coisa maior do que essa, da palavra, da resposta do Senhor Jesus. Agora eu vi o Marcos Emanuel dando testemunho aqui de uma dificuldade que ele teve aí. Os médicos queriam abrir o peito dele e tudo, e ele falou: não, Senhor, eu não estou preparado para passar por isso agora, eu não estou preparado. Senhor, fala comigo. E na hora ele pediu, o Senhor falou: vou te dar um coração assim, 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 assado. E aí ele tranquilizou. O médico queria operar, falou: não, você não vai me operar, eu vou fazer tudo quanto é exame que for preciso fazer, mas você não vai me operar agora não. É porque o Eletro está falando aqui que você sofreu um infarto e tal. Não vai operar agora não. Então vai fazer um outro exame lá, mais aprimorado e tal. E fez. Falou assim: o Eletro está falando que realmente você teve um infarto, mas aqui está falando que você não teve nada, você está curado, você não vai precisar operar de nada.
E aí o irmão Abigail voltou, irmãos, e apenas com essa palavra, mas o coração dele já mudou. Ele já, nesse momento da palavra, ele tomou posse do milagre daquele momento. E ele chegou e deu o testemunho para o médico falou: se é Deus, eu não digo nada, só Abigail. E dentro de 10 dias, foi o prazo realmente que eu fiquei no hospital, e ele teve que assinar a minha alta, né? E eu tive que ir para casa, glorificando o Senhor Jesus Cristo. Tem alguma coisa errada nós especificarmos o que nós queremos? Não. O que nós não podemos é paralisarmos, travar nossa caminhada de fé. Quando o Senhor fala: espera, segura, e nós confiarmos que o Senhor continua trabalhando, e nós continuarmos confiando. Não estamos vendo nada, mas estamos confiando, estamos crendo e colocando a nossa confiança, a nossa dependência totalmente nele. Jesus, não tinha nada de errado nisso, mas apenas ele estava colocando um pedido limitado para o Senhor Jesus. Tem hora que a gente pede alguma coisa para o Senhor, o Senhor fala: não, tudo bem, eu vou atender essa necessidade, mas eu quero fazer algo maior. Eu tenho algo maior para fazer na sua vida, moço. Eu tenho algo maior para fazer na sua casa, minha irmã. Eu tenho algo maior para fazer na vida dos seus filhos. Olha só o que o Senhor Jesus fez no versículo 53. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. O que aconteceu? E creu ele e toda a sua casa. Você pode exaltar o nome do Senhor Jesus. Creu ele e toda a sua casa. Enquanto o homem estava olhando apenas da perspectiva ali de um milagre, de algo temporal. Você já viu alguém aí que foi curado por Jesus, que foi ressuscitado por Jesus, lá na região da Galileia ali? Você já viu algum deles aí vivo ainda? Quem viu? Ninguém. Não tem. O homem estava focado em algo temporal, algo passageiro, mas o Senhor Jesus estava olhando aquela situação na perspectiva da eternidade. Enquanto o Senhor estava trabalhando, sim, na restauração da saúde daquele menino, daquele moço, mas também ele estava trabalhando para que toda aquela casa viesse a aceitar a Cristo Jesus, a crer no maior poder do milagre da fé. Esse não morre. O milagre da fé veio passando durante esses 2000 anos e alcançou a minha e a sua vida, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós estamos aqui, porque o milagre da fé. E o Senhor está dizendo para mim e para você: acalma o seu coração, que eu continuo no controle de todas as coisas. Fique de pé comigo, por gentileza. Ele tem a palavra, nós estamos debaixo da palavra dele. E se ele disse que nós vamos prevalecer, que a sua casa vai permanecer de pé, fique firme, porque ela vai permanecer de pé. O Senhor vai continuar sustentando o seu lar. Se ele disse que vai haver salvação, que você e a sua casa servirá ao Senhor, fique tranquilo, porque você e a sua casa vai servir ao Senhor Jesus Cristo. Sob a tua palavra, Senhor, nós vamos continuar a nossa marcha, nós vamos continuar prevalecendo, a sua igreja vai continuar avançando aqui no Brasil, lá no continente africano, lá no continente europeu, na Ásia. Nós vamos atacar a Ásia também, no nome de Jesus. Sob a tua palavra, Senhor, nós vamos andar sobre as águas. Se o Senhor disse, pode descer do barco e começar a pisar sobre as águas. Sobre a tua palavra nós vamos lançar as redes, nós vamos conquistar vidas para o Senhor Jesus Cristo. Sobre a palavra dele nós vamos alcançar os 3.000 novos discípulos para o Senhor Jesus Cristo nesse ano de 2026. É sobre a palavra dele, foi ele que ministrou, ele liberou a palavra, e a palavra dele tem poder, é poderosa. Quando ele fala, o céu para diante do ouvir da palavra dele. E ele está falando para você agora que você precisa crer. Se com a tua boca confessar, em seu coração creres que ele ressuscitou dos mortos, você será salvo. Então eu quero que você agora, que precisa confessar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você vem à frente nesse momento. Nós precisamos dar essa oportunidade para você fazer essa confissão. Vem à frente.
E o Senhor quer fazer o maior de todos os milagres. É esse milagre que vai durar para a eternidade. Não é apenas um milagre passageiro, é aquele milagrezinho que Ele sempre faz. Em muitos momentos nós pedimos, o Senhor responde na hora. Em muitos momentos Ele responde e nós não vemos na hora. Mas o maior milagre foi o que Ele já fez na minha e na sua vida, nos resgatando do mundo do pecado e da condenação do juízo eterno. Oh, exaltado Deus, como é bom servir a esse Senhor que não nos desampara em nenhum momento, mas sempre olha para as nossas necessidades, e é Ele que continua cuidando de nós. Você que precisa exercitar a demonstração da sua fé, que você creu esse moço, ó, e creu ele, toda a sua casa creu, se rendeu a Cristo Jesus. Vem à frente entregar sua vida a Cristo. Nós já vamos estar orando por você. Nós estamos te aguardando. Vamos orar, celebrando e louvando a Deus, e vamos festejar. Mas saia do seu lugar agora. É hora de você reconciliar-se com o Senhor Deus. Esse é o momento. Aleluia. Onde está você? Nós estamos te esperando aqui ou nas redes sociais. Onde você estiver, você precisa urgentemente fazer essa decisão. Da pedra, quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Tudo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, e a vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. Cadê você? Onde está você? Onde está a terceira pessoa que precisa receber o perdão que nós encontramos somente em Cristo Jesus?
Vem à frente, pode vir. Quem está vindo aqui, onde está mais ouvida para o Senhor? Você que precisa renovar a sua aliança com o Pai, pode vir, corra à frente. Hoje é o dia, o Senhor preparou esse dia. Ele tem perdão. O inimigo tem acusação, o inimigo tem vergonha, mas o Senhor Jesus tem libertação. Ele tem vida nova. É o que Ele tem reservado para cada um de nós. Bem-vindos, bem-vindos, todos vocês. Mas tem mais pessoas, nós estamos aguardando. Adoremos o Senhor, igreja. Adoramos o Senhor, continua salvando. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Tudo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Quem é esse sem pecado e não me condenou? Onde está a quinta pessoa? Saia do seu lugar, pode vir à frente. Venha sentir a mesma alegria que esses irmãos estão sentindo aqui. Venha se apropriar do maior presente do Senhor que Ele já ofereceu a cada um de nós. Venha à frente e entregar sua vida a Cristo. Nós estaremos orando, mas enquanto nós oramos, você pode vir. Você que está acompanhando esse culto ou a gravação depois dessa live, você também pode acessar esse QR Code e fazer a sua confissão pública. E o Senhor vai estar designando alguém da nossa igreja para estar te auxiliando, tá? Para estar te auxiliando, te servindo. Você pode orar comigo, igreja? Vamos celebrar este momento tão glorioso. Uma vida salva vale mais do que o mundo inteiro. Aqui nós temos 4 preciosas vidas que o Senhor morreu por elas. E elas estão aqui chorando, rendidas, já desfrutando alegria. O perdão do Senhor é assim, é imediato. A gente já sente um alívio no nosso coração. Senhor, nós te bendizemos, nos alegramos, Senhor, diante da tua presença gloriosa. Espírito Santo, aqui estão esses teus filhos que reconheceram a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E o Senhor nos diz que todos aqueles que crerem no nome do Senhor serão salvos. Ó Deus, todos aqueles que estão agora, Senhor, rendendo-se a Ti, estão recebendo o perdão, a restauração, estão recebendo, Senhor Jesus, a vida nova, estão sendo filiados como família do Senhor, como filhos amados do Senhor Deus, e que eles sintam esse amor, e que eles se apropriem de tudo que o Senhor já conquistou na cruz para a vida deles, Pai. Alegria, restauração, vigor na sua alma, força para uma caminhada vitoriosa e a morada eterna no céu de glória. Em tudo, Senhor, nós te bendizemos nesse momento tão especial, Senhor, com alegria no nosso coração. Adorado é o nome do Senhor. Você pode mais uma vez dar glória a Deus pela vida dos nossos irmãos. Parabéns a vocês. Deus abençoe vocês. Bem-vindos. Acompanhe eles aí para uma breve palavra de instrução, tá? Siga aqui a nossa equipe.